Infelizmente, quando se fala na prova da OAB, é comum encontrar pessoas que sentem que estudaram muito para o exame, mas, mesmo assim, não conseguiram chegar nos 40 pontos que precisavam para passar na primeira fase. E aí, surgem aquelas perguntas na cabeça. Onde eu errei? O que eu precisava fazer para acertar mais questões? Se você já se perguntou isso, fique comigo até o final, que eu vou te ensinar o que você precisa fazer para aumentar muito as suas chances de conseguir os 40 mais pontos para passar na primeira fase da OAB. O primeiro passo de todos, sem dúvida alguma, é saber o que focar no seu estudo. O maior problema de quem estuda muito, mas mesmo assim não consegue os 40 pontos na primeira fase da prova, é estudar errado. Boa parte das pessoas escolhe um curso enorme, cheio de aulas de 1 ou mais horas, achando que rever o curso de Direito inteiro vai ser a solução para passar na prova. Mas a OAB não consegue cobrar o curso de Direito inteiro em 80 questões. Ela precisa separar apenas o que ela acha mais importante para cobrar no exame. Então, se você estiver gastando horas e horas do seu dia assistindo aulas que falam de assuntos com pouca chance de cair na prova, isso não vai ajudar você a vencer o exame. Esse tipo de cursinho de matéria completão, mas sem foco, é o que faz as pessoas sentirem que estudaram muito, mas no dia da prova parece que quase nada do que estudou foi realmente cobrado. Por isso, antes de começar qualquer estudo, é muito importante buscar entender o que a OAB prioriza, o que ela normalmente gosta de cobrar. E esse tipo de informação você vai conseguir analisando as provas passadas da OAB, pois o que foi importante para a OAB em exames passados tem muita chance de continuar sendo importante para uma prova futura. Inclusive, é justamente de uma análise super detalhada das provas passadas da OAB que eu crio a análise das cores, onde eu separo exatamente o que os alunos da minha mentoria devem estudar para conseguirem aprovação na prova da OAB. E essa minha análise é tão eficiente que no exame 45, por exemplo, os assuntos de 66 das 80 questões da prova estavam nessa análise. Ou seja, mais de 80% da prova estava na mão de quem estudou seguindo essa minha análise. Aí fica fácil tirar 40 mais pontos na primeira fase e passar. E se você quiser saber mais sobre essa minha análise das cores, só clicar no link do meu método e mentoria na descrição do vídeo, que lá tem todas as informações. O segundo passo para você aumentar as suas chances de acerto na prova do AB é estudar pela letra da lei. Eu sei que não é o padrão. Eu sei que o padrão é ficar estudando passivamente por videoaula, só dando play e esperando magicamente que algo fique gravado na cabeça. Só que esse padrão é um dos problemas que vem mantendo a taxa de reprovação do AB em mais de 80% durante décadas. Toda semana eu converso com pessoas que querem passar na OAB e me espanta a grande quantidade que já tentaram a prova 4, 5, 10 vezes, mas estudaram só assistindo aulinha de algum cursinho, sem nunca tocar na lei durante o estudo, todas essas vezes. E esse é um erro enorme, porque a prova do AB em si tem base justamente na letra da lei. Se você parar para analisar as questões da prova, vai perceber que 70% das respostas corretas são uma cópia literal da letra da lei. Por isso que fazer um preparo com pouco ou nenhum uso da lei durante o seu estudo é um verdadeiro tiro no pé, pois a prova não é baseada na aulinha de algum professor de cursinho, ela é baseada na letra da lei. Então, não importa se você está estudando sozinho ou se está fazendo um cursinho, esse contato com a letra da lei durante o estudo é o que vai fazer você identificar a alternativa correta das questões da prova com muito mais facilidade e evitar os famosos peguinhas que podem aparecer. No meu estudo, por exemplo, eu não assisti a aula de nenhum cursinho, pois tendo clareza do que focar com a minha análise, eu consegui fazer o meu estudo inteiro consultando a letra da lei de forma direta. E foi graças a isso que eu consegui fazer um estudo bem completo no pouco tempo que eu tinha e passar de primeira na prova da OAB. E é dessa mesma forma que os alunos da minha mentoria estudam, pela letra da lei. Mas, claro, guiados pela análise das cores que eu forneço para apontar ponto a ponto o que precisa ser estudado na ordem que precisa ser estudado. O terceiro passo para acertar mais questões e conseguir os 40 mais pontos na primeira fase do AB é praticar com questões. Isso é essencial, pois quando você apenas lê algo ou assiste alguma aula, o seu cérebro geralmente faz você pensar que você efetivamente gravou bem aquela informação, mas se essa informação não for treinada de alguma forma logo em seguida, essa informação não fixa bem. A gente só aprende bem o que a gente coloca em prática. Na prática que a gente mostra para o nosso cérebro que aquela informação é importante e que precisa ser gravada em um local de fácil acesso para nos lembrarmos com mais facilidade. E quanto mais a gente treina, mais a gente solidifica as conexões neurais entre essa memória, o que você estudou, e o seu córtex pré-frontal, a parte do seu cérebro que acessa as memórias
e utiliza elas para processar a informação e responder corretamente as questões na hora da prova. Por isso que no seu preparo você precisa praticar com questões. E a melhor coisa é praticar com questões de provas passadas da própria OAB, para já ir pegando a manha de como a OAB costuma cobrar os assuntos da prova e das peguinhas que ela costuma fazer. E é por isso que os meus alunos têm acesso ao meu banco de questões comentadas para poder fixar o conteúdo estudado da letra da lei assim que terminarem, para ter certeza de que entenderam o assunto e fortalecer a absorção dessa informação. Mas não é só pegar questões e fazer de qualquer forma, ok? Para você tirar o máximo de proveito das questões das provas passadas, você não pode só pegar a questão e depois ir direto no gabarito para ver. Você precisa tornar seu estudo mais ativo. E eu já falei sobre como fazer isso nesse vídeo aqui, sobre como estudar com questões. Então, depois que terminar de ver este aqui, que você está agora, eu recomendo que você assista esse outro para pegar todos os detalhes. Já o último passo que vai aumentar a sua taxa de acertos lá na prova é treinar a execução da prova com simulados antes do exame. Muita gente vai para a prova sem nunca ter feito um simulado. E isso é um problema grave, pois a prova da OAB é extensa e cansativa, tanto física quanto mentalmente. Então, se você não treinar antes, as chances de você não aguentar o baque lá no dia da prova são muito grandes. São 5 horas diretas, sem pausa, sem descanso, em que você precisa constantemente de atenção e foco para responder 80 questões de várias áreas do direito, buscando na memória o conhecimento que adquiriu durante o estudo e fazer isso evitando as pegadinhas do OAB. E tudo isso sob pressão do fiscal falando de hora em hora que você tem 1 hora menos de prova e as pessoas ao seu redor fazendo barulho. Por isso que é uma loucura ir para essa prova sem nunca ter tentado pelo menos uma vez executá-la em casa. E para simular a prova em casa é super simples. É só entrar no site oab.gv.br, acessar a página de algum dos exames passados, pegar um caderno de provas. Aí você vai sentar em um quarto que possa ficar sozinho, reservar essas 5 horas sem interrupções e executar essa prova como se estivesse lá no dia do exame, marcando na folha de respostas também, para treinar a mão, para aguentar marcar as bolinhas e treinar também o tempo de prova como um todo, tá bom? Fazendo isso, você vai conseguir identificar qualquer problema antes de ir para a prova em si e já vai estar muito mais ambientado ao formato de prova quando o dia oficial chegar. Enfim, a aprovação na OAB é o resultado de vários pequenos passos certos que a gente vai dando durante o preparo. Por isso, é super importante você entender que estudar para a OAB não é devorar aula de cursinho aleatoriamente até cair no sono. Estudar bem para conseguir a aprovação na OAB é saber o que focar no estudo e como fazer um estudo eficiente e estratégico que ajude você a aumentar a sua chance de passar. Esse estudo você pode fazer sozinho, seguindo todos esses passos que eu ensinei aqui e os outros vídeos do meu canal, ou também com ajuda. E se você quiser a minha ajuda para poupar tempo e já ter uma estratégia pronta, passo a passo para você seguir, vale a pena você dar uma olhada no link do meu método estratégico de preparo para a OAB que eu deixei na descrição, ou digitar o link abaixo no seu celular. No meu método, meus alunos têm acesso à minha análise das cores completa, que diz especificamente o que estudar e em qual ordem estudar. Tem acesso ao meu banco de questões comentadas, que tem já ali as questões separadas de acordo com os assuntos da minha análise, e ainda tem a minha mentoria individual por WhatsApp durante todo o processo até passar. Enfim, se você colocar em prática essas dicas que eu te dei aqui, com certeza você vai fazer um ótimo preparo para sua próxima prova. E a gente se vê em outros vídeos aqui no canal ou lá na minha mentoria, estudando com estratégia e fazendo o melhor preparo possível para conseguirmos juntos a aprovação na prova do OAB. Até a próxima!